Bom, conforme eu me comprometi, a pronúncia é Zwangsbefürchtung. É coerção ao medo. Continuando no parágrafo 77, Freud diz, Lacan, não há aqui nenhum vestígio de um recurso ao espectro, quer dizer, ao fantasma, ao ídolo grego, que vai dar a palavra ídolo, ignóbil, quer dizer, abjeto, desprezível, de não sei que medo, entre aspas, original. Não tem esse fantasma. Nem tampouco há um masoquismo. Você se lembra que o masoquismo foi uma importação trazida pelo Reich, né? Reich. Mas ele foi embora, teve que ir embora porque estava inventando a organoterapia. Mesmo que fácil de mobilizar, e menos ainda, não tem vestígio a contra-imposição obsessiva que alguns propagam sob o nome de análise das defesas. Esses alguns que propagam são os teóricos da técnica da IPA, com quem ele vem brigando. As próprias resistências, como mostrei a Lures, num outro lugar, quer dizer, no próprio seminário que ele se referiu, são utilizadas pelo maior tempo possível no sentido do progresso do discurso. E quando é preciso pôr-lhes um termo, é cedendo a elas que o conseguimos. Você põe um termo às resistências à medida em que você cede a elas. Deixa empurrar com a barriga. Pois é assim que o homem dos ratos vem a introduzir em sua subjetividade, em seu sujeito, né, sua verdadeira mediação sob a forma transferencial da filha imaginária que ele dá a Freud para receber deste a aliança e que, num sonho-chave, desvela-lhe sua verdadeira face, a da morte que o olha com seus olhos de betume. Betume é aquela coisa preta que a gente faz o asfalto. Do mesmo modo, se é com esse pacto simbólico que se desfazem no sujeito os artifícios de sua servidão, não lhe terá faltado a realidade para consumar estas núpcias, esse casamento. E anota, à guisa de epitáfio, que Freud dedica em 1923 a esse rapaz, que no risco da guerra encontrou, abre aspas, o fim de tantos moços de valor em quem se podiam depositar tantas esperanças, fecha aspas, ao concluir o caso com o rigor do destino, eleva-o à beleza da tragédia. Para saber como responder ao sujeito na análise, o método consiste em reconhecer primeiro o lugar em que está seu ego. E Lacan bota ego com itálico. Eu já disse para vocês que ele usa ego. Esse ego que o próprio Freud definiu como um ego formado por um núcleo verbal.
Em outras palavras, em saber através de quem e a quem o sujeito formula sua pergunta. Lembra que o sujeito formula a pergunta, tem um fulano que recebe e dá de volta, fica sem saber. Enquanto não o soubermos, correremos o risco do contrassenso quanto ao desejo que deve ser reconhecido ali e quanto ao objeto a que se dirige esse desejo. O neurótico obsessivo é sempre chato de tratar, né? Isso aqui é um caso de neurose obsessiva. O parágrafo seguinte dá uma aliviada. A histérica seduz esse objeto numa intriga requintada e seu ego está no terceiro, por cujo intermédio o sujeito goza com o objeto em que sua questão se encarna. Vocês leiam o caso Dora, por favor, que aliás ele cita no seminário 1, que eu li para vocês a entrada. A Dora ela queria era a senhora K. E aí ela vai pelo senhor K para chegar na senhora K. A senhora K que era do grande interesse dela. A senhora K era a mulher do amante do pai dela, da mãe dela. Então, essa mulher era muito mais interessante do que a mãe dela. A senhora K era amante do pai dela, aliás. O senhor K era o traído. E a histérica faz essa jogada, né? Está no terceiro, por cujo intermédio o sujeito goza com o objeto em que sua questão se encarna. O obsessivo arrasta para a jaula do seu narcisismo os objetos em que sua questão se propaga, um álibi multiplicado de imagens mortais e, domando-lhe as acrobacias, dirige sua ambígua homenagem ao camarote em que ele mesmo se instala, a do Senhor que não pode ver. Novamente o tradutor botou mestre, senhor. Eu já avisei que eu vou cortar sempre esse mestre, é senhor que não se pode ver. Senhor, nesse caso, é a morte. A morte. A pergunta básica do obsessivo é: eu estou vivo ou estou morto? Né? Enquanto que da histérica é: sou homem ou sou mulher? Né? Isso aí a gente, lá na psicanálise mais ortodoxa, aprende. A Lacan também aprendeu. Aí tem uma frase do Virgílio, que é traduzida aqui, que diz: Tahit sua quenque voluptas. Cada um é arrastado por seu prazer. Um se identifica com o espetáculo e o outro dá a ver. Quanto ao primeiro sujeito, o que se identifica com o espetáculo, para quem o termo acting out assume seu sentido literal, ela faz aprontações. Vocês têm que fazê-lo reconhecer onde se situa sua ação, uma vez que ele atua fora de si mesmo. Quanto ao outro, vocês têm que se fazer reconhecer no espectador invisível do palco a quem o une a mediação da morte. O segundo caso é o outro que se dá a ver.
Novamente, está fazendo a diferença aqui entre a histérica e o neurótico obsessivo. Eu sugiro que vocês leiam o Freud. O Freud é mais simples de ler, mais claro. A primeira tópica é muito claro. O artigo inconsciente. É sempre, portanto, na relação do eu. Esse eu está sem então é do moi. Do sujeito com o eu, je, que é o eu do inconsciente, de seu discurso, que vocês precisam compreender o sentido do discurso para desalienar o sujeito. Esta frase eu vou repetir. É sempre, portanto, na relação do eu, moi, do sujeito com o eu, je, sujeito do inconsciente, de seu discurso, que é o que fala, que vocês precisam compreender o sentido do discurso para desalienar o sujeito. Por quê? Porque o sujeito é aquela criatura que vem a você, ela está comprometida com o moi dela. Então, para que vocês se desalienem ele desse moi, vocês precisam fazer o je vir à tona e falar. Mas vocês não conseguirão chegar a isso caso se ativerem à ideia de que o eu, moi, do sujeito, é idêntico à presença que eles falam. E não é. Quem fala é o sujeito do inconsciente. Vamos parar aqui, porque já andamos muito.